Bora, bora, bora. Bem-vindos, bem-vindas a todos aí que estão acompanhando essa série aqui, Encontro de Vencedores. Deixa eu passar esse para esse lado. Já está chegando aí o nosso convidado da tarde de hoje. Hoje encontro duplo. De manhã a gente teve a Renata Rebelo e agora nós vamos falar com o Dr. Rubio aqui, pontualmente. O advogado cumpre muito horário, né? Vanessa também está aí com a gente. Bem-vindos, bem-vindos a todos. Doutor, boa Olá, tarde. boa tarde, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo, Tranquilo, tranquilo. Firme e forte, firme e forte. muito Wesley bom. chegando aí. É um prazer estar Boa aqui tarde. com você, obrigado pelo convite. E eu tenho Opa. acompanhado o projeto e está muito legal a oportunidade de fornecer informação para as pessoas, poder contribuir, né? Parabéns. Esse é um Legal, momento obrigado, essencial para obrigado. isso. Onde que eu comentei essa semana aqui com um dos nossos entrevistados, que eu, a doutora Ivana, eu falei, quando tudo acabar, se tudo acabou e deu tudo errado, pensa, o pior cenário, deu tudo errado, o que vai sobrar são os relacionamentos. Então a gente tem que fortificar cada vez mais os relacionamentos que a gente tem. Exatamente. Não, com certeza. E, Eu tive a felicidade ou infelicidade de quebrar uma empresa já, né? E naquele primeiro momento ali, falei, nossa, deu tudo errado, o que eu vou fazer, né? Putz, eu tinha montado uma sorveteria, tinha processo. E aí eu entendi o que aconteceu, né, para não acontecer de novo. E de lá o que sobraram foi os relacionamentos. Então tenho pessoas muito legal. bacanas que eu conquistei, de amizade, de relacionamento de dia a dia. A gente trabalhava comigo na produção, que até hoje aí eu tenho um bom contato, um bom relacionamento. Então nada foi perdido, porque os relacionamentos não têm preço, não é verdade? Com certeza, com certeza. Eu tenho isso como prática de vida. Eu acho que todo, principalmente na nossa área, todas as construções sólidas que a gente fez na história do escritório foi em razão de relacionamento. Isso é fantástico e hoje, ainda bem que nesse cenário a gente pode se socorrer da tecnologia para poder é, continuar nutrindo os relacionamentos, né? É isso aí, é isso aí. Minha mãe, ela tá afastada da galera aqui, mas a gente se fala todo dia, a gente se vê todo dia também. Muito bom Legal, usar a tecnologia para isso. com certeza. Bom, para quem está chegando aí agora e vai passar por aqui, vai ver essa live depois, deixa eu esclarecer aqui, né? O que é isso? Isso aqui é um projeto que a gente fez Encontro de Vencedores. Eu tive esse site aí conversando com o Tiagão semana passada, a gente fez o primeiro da RT Tintas, e de lá para cá a gente vem fazendo encontros diários, todos os dias a gente fez encontro aqui, trazendo um especialista para trocar uma ideia sobre esse momento que a gente está passando, um momento diferente para todos nós, que é um momento de incerteza, né, que é acho que é o que mais põe pânico nas pessoas aqui, que a gente conversou, até hoje eu conversei com a Rê pela manhã, a Renata Rebelo, ela falou, a incerteza é algo que deixa as pessoas travadas, né? Eu não tenho controle, eu não tenho domínio, me deixa travado. E aí, desse projeto de lá para cá, já teve aqui advogados estão com alta presença, né? Que eu tive o Pedro Mazei aqui, o doutor Rodrigo também falou de produtividade, o cara trabalha 10 anos aí, e essas lives todas vão ficaram aí 24 horas, né? Teve a Renata, teve a Daiane falando sobre o marketing, vai ter ainda mais pessoas aqui, né? Amanhã eu estou de novo com o Dr. Pedro aqui, na quinta-feira eu vou estar com o presidente da Associação Comercial. Então, é uma equipe de especialistas, de pessoas que se uniram para colaborar um com o outro, para ajudar um com o outro a gente superar esse momento dentro da especialidade de cada um. Como a gente, ninguém aqui é infectologista, então você não vai ver ninguém falando do Covid aqui, porque não é Perfeito. especialidade de nenhum de nós. Aqui a gente vai falar do que a gente pode realmente ajudar nas pessoas dentro da especialidade e experiência que a gente tem. Dr. Rubens, parabéns, né, que aceitou o convite de pronto aí. Não, vamos lá, vamos conversar junto, que é bom, eu gosto de contribuir. Isso também faz parte da nossa equipe, né, do BNI, essa ideia do Givers Game, já acho que já está incrustado, já estava na gente sem a gente saber que a gente Sim. era BNI, depois só aflorou mais. Para quem não conhece o Dr. Rubens, ele é advogado, especialista em direito empresarial, graduado em contabilidade também pela FIP, CAF, FIPECAF, é graduando, não estou concluindo agora. Fiz esse adendo aí Opa! para dar um suporte melhor dentro das operações, né? Acho que a visão contábil é essencial.
Perfeito, né? Tá falando com empresas, precisa ter essa visão aí de caixa, de fluxo, totalmente, aí dos impostos, tributos. Boa, Exatamente. bacana. Ele tem muita experiência, mais de 10 anos atuando no ramo jurídico, em instituições financeiras de grandes escritórios, também especializado em reestruturações societárias, planejamento patrimonial e sucessório, MBA em operações estratégicas, é fundador da RGL Advogados, Sociedade de Advogados, que é sócio, gestor, CEO, empresário como a gente aqui, que dá a cara todo dia para bater. Então, bem-vindo, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite aqui, de falar conosco. O tema que a gente vai falar hoje aqui, para quem está participando, quiser mandar perguntas, e surgiu de uma live aqui também, eu estava falando com o Dr. Rodrigo, e ele falou, Vanderlei, como que vão ficar essas dívidas bancárias, cartão de crédito, como que a gente faz com essa questão aí, nesse momento, né? A gente paga, deixa para lá, deixa amontoar, depois a gente vê o que dá, porque não é prioridade. Não, calma, calma que eu vou trazer alguém que é de direito, literalmente, para conversar com a gente isso, porque eu sei vender essa área que você me perguntou aí, eu não faço a mínima ideia que é, e é por isso que o Dr. Rubens está aqui. Perfeito. E muito obrigado pelo convite novamente. Acho que a gente precisa de mais posturas como essa, como a sua, de poder fornecer informações para as pessoas de enfrentamento, né? Não notícias ruins, notícias negativas, mas opções, soluções. É isso que a gente tem buscado fazer também. Por isso que a gente está com uma sinergia muito boa. Eu vi que você anda fazendo lives também aí. Você está 100% afastado? Você está indo? Porque o escritório não tem esse volume de pessoas, até dá para ir no escritório. Como que você está fazendo esse momento aqui? O escritório, a gente preocupado com a saúde dos colaboradores, nós criamos já desde a semana passada essa sistemática de home office. Para nós foi muito tranquilo, porque todo o nosso sistema já era online, né? Já era via web. Eu sempre tive essa preocupação de não depender de um local físico. E o armazenamento de dados, nós já usávamos a proteção da nuvem, né? Então, para nós, foi muito tranquilo e acho que foi uma decisão bem acertada, porque alguns colaboradores vinham de transporte público, por mais que a gente tenha um ambiente tranquilo no escritório e com bastante espaço, bem arejado, mas essa questão do transporte tem toda uma logística por trás que pode potencializar o risco de contaminação. Então, a gente visando o bem-estar da equipe e por ter infraestrutura para isso, já desde o início começou com o home office. Então, é uma decisão que respeita aí as normas e também valoriza o nosso colaborador. Perfeito, perfeito, muito bom. Essa pergunta eu fiz padrão para todo mundo, mas até tem duas perguntas que são padrões, o resto elas vão Uhum. passando aí, que a gente vai terando, interagindo com o pessoal, vem no WhatsApp também perguntas, a gente vai fazendo. Mas as duas primeiras são padrões. Você lembra quando, né? Como que a gente se conheceu ou não? Bom, a gente se conheceu através do BNI de Carapicuíba, né? A gente criou uma sinergia para potencializar o grupo e a gente fez um contato inicial, né, lá no escritório para revisar a estratégia de formação do grupo e desde o começo a gente já começou a criar essa sinergia que eu achei bem legal e eu achei muito interessante, eu pontuei isso para você, que o seu projeto de estruturação da parte de venda, ele é muito objetivo, muito sistemático, então cria uma estrutura clara e objetiva para poder realmente trazer resultados. A gente vê muito no mercado, né? A gente está inserido, a gente verifica muita pessoa misturando a questão de vendas com um simples insights motivacionais. Acho que vai além disso, né? A motivação ela é essencial, etc. Mas o projeto de venda ele vai muito além disso. Eu achei muito legal. No pouco tempo que a gente conversou, eu já achei muito interessante essa sua postura e conhecendo você cada vez mais pela sua história com a sorveteria, etc., né? Isso aí achei muito interessante, porque você realmente agrega uma coisa que eu falo muito lá no escritório, é o seguinte, a expertise ela envolve você ter conhecimento teórico, base sólida teórica, mas também conhecimento prático, para você associar as duas coisas e saber o que realmente vai ter viabilidade. Então, acho muito legal isso desde o começo, contando um pouco de como a gente se conheceu e como a nossa relação tem se
tem acontecido. É isso aí, tem evoluído, exatamente. Ele conheceu primeiramente pelo WhatsApp, uma ferramenta digital, e depois o presencial aqui. Sempre tem uma conexão. Todas as pessoas que vieram conversar comigo aqui teve uma conexão, né? Um ponto ali onde que a gente contribuiu um com o outro de alguma forma. Muitas vezes eu recebi, outras vezes eu doei. E isso ocasionou da gente manter esse relacionamento e conseguir convidar as pessoas para virem aqui. Então, esse é um ponto aí que é comum de todos que estão palestrando comigo nesse período. Aí agora entrando já dentro da pauta aqui, que a gente vai usar aí dos seus conhecimentos, né, de maneira geral, né, vamos pautar o que é uma dívida, porque muitas vezes a pessoa ela confunde despesa com dívida, né? E agora com a sua visão contábil vai ficar mais fácil para explicar para a galera isso. Né? Vamos Exatamente. pautar o que é dívida, e aí depois daí a gente vai fazendo as perguntas que já alguns me levantaram, que eu vou trazer aqui, e outras que vêm aqui perguntarem aqui também. Aí estou vendo que tem bastante gente online, né? Sobre financiamento de carro, já está vindo aí, a gente vai chegar nessas questões. Mas primeiro vamos definir despesa e dívida, para não ter essa mistura de coisas aí, e a partir disso a gente vai tocando papo. Perfeito. A gente entende, fazer uma visão jurídica, né, até para dar um subsídio para a construção do conteúdo que a gente quer demonstrar aqui. A dívida, ela pressupõe uma obrigação, ela está pautada, ela envolve uma obrigação jurídica, né? Então, ela é baseada em um contrato. Essa dívida pode ser uma dívida de locação, como posso dizer, uma obrigação de locação, uma obrigação de financiamento de carro, uma obrigação de financiamento de qualquer outro bem adquirido. E é muito comum se enxergar a dívida como essa obrigação inadimplida, né? Então, para nós do direito, a gente entende que uma dívida, uma obrigação, melhor dizendo, ela pressupõe um contrato que te dá uma obrigação no tempo. Então, preciso analisar adequadamente se há realmente inadimplemento ou não e verificar isso. A despesa, né, contabilmente, a gente pode dizer, melhor que eu como gestor, ela é um dispêndio financeiro que não está vinculado à estrutura essencial, falando de uma empresa, né, que seria o custo, né, tem essa diferenciação de custo e despesa, né. Então, pressupõe-se que não é tão essencial a existência do projeto ali. A gente está falando de forma geral, não só de empresas, né. Então, seria isso. Beleza, bacana, bacana. Porque essa confusão é muito comum, né? A gente que muitas vezes eu chego em algumas empresas para fazer a alavancagem de vendas, montar o processo para a gente poder, lógico, vender mais, aumentar a lucratividade. E uma parte do meu trabalho ela vem pela lucratividade da empresa. Então, a gente vai bater a meta de, sei lá, dar um número aqui, 100 mil reais, certo? E aí, a gente bater nessa meta de 100 mil reais, você pode me dizer, minha lucratividade nesses 100 mil reais é de 10%. Então, vendeu 100 mil, mas de lucro mesmo tem só 10. Em cima desses 10 que vai entrar a minha porcentagem de bônus, que eu falo, por ter atingido a meta. E muitas empresas eu chego para fazer essa conta, ele não sabe qual que é a lucratividade. Eu falo, mas como que você vai aumentar a venda sem saber a lucratividade? Porque você pode estar vendendo com prejuízo, a gente aumenta e quebra a empresa. Então aí a gente começa a discutir, olha, despesa, aí eu traduzo, né, de uma maneira bem simples aqui, né, pro boca a boca, pro linguajar comum, falar, despesa é aquilo que você paga que não tem retorno nenhum. Sabe aquilo que você está pagando que tem retorno nenhum? Então você está pagando a academia e só foi em janeiro, então ela virou uma despesa. Você não está usando e não está aproveitando e está pagando. E aí, custo é aquilo que a gente paga, mas a gente usa, por exemplo, o aluguel, né, que a gente está usando aí todo dia. E dívida é aquilo que você assumiu e não conseguiu fazer, né? Não conseguiu arcar. Então, é um compromisso que você precisa arcar de uma forma. Pode ser que você está inadimplente por um período, por um tempo. Acontece da gente ficar fora da curva com fluxo de caixa, tudo. Com esses intempéries, né? Quem é do comércio ficou aí uma semana fechado, acontece. Mas aí é algo pontual que a gente vai tratar e buscar especialistas para isso. Bom, vamos aí falando, o pessoal já até colocou aqui, né, a dívida financeira. Entre as dívidas que tem, vamos pensar aí, as pessoas estão com dívida do carro, prestação do carro para pagar, que estava dependendo desses recursos entrarem, a da casa para pagar, o do cartão de crédito. E aí, como que eu priorizo isso aí, a sugestão, né, como advogado, como especialista? Lógico que não vai entrar para cada caso, é necessário uma análise de cada caso específica. Aqui a gente está falando de uma visão geral,
só para a gente ter um norte, né? Ter uma bússola. Isso não quer dizer que você tem que seguir a risca, porque tem a análise de cada caso, aí você tem que procurar, óbvio, um especialista aí para te ajudar nisso. Com certeza. E eu quero trazer aqui uma visão bem prática mesmo, bem dia a dia, para a gente também não ficar preso à parte jurídica propriamente dita, a parte teórica, para que a gente possa encontrar realmente e ajudar as pessoas na prática. Nesse primeiro momento que nós estamos de quarentena, até orientei alguns clientes e etc., tentar buscar negociações, ou seja, conversar com o seu credor, no caso de locação, no caso de financiamentos, para que se busque consensualmente uma opção viável que atenda às expectativas de ambos, né? Então, esse seria o primeiro passo. Não conseguindo se atender às expectativas de ambos, principalmente da parte que tem a obrigação, né, o devedor, nós temos alguns institutos, algumas ferramentas jurídicas que podem ser utilizadas nesse momento. Aqui a gente tem o caso do caso fortuito e da força maior. Então, o que significa isso? É uma situação que foge ao controle das partes envolvidas, uma situação externa que pode ser vinculada a eventos da natureza, enfim, que é o caso que a gente está vivendo. Então, essa pandemia, ela pode ser caracterizada assim. Inclusive, tem algumas legislações que estão surgindo agora que já estão relacionando e fixando essa interpretação de que a pandemia é realmente um caso fortuito de força maior. E aí, qual que é o efeito disso? Quando você tem essa aplicação desse efeito externo do caso fortuito, o Código Civil, lá no artigo 393, ele vai dizer que o devedor, né, a parte inadimplente, ela não vai ser responsável pelos prejuízos causados em razão desse caso fortuito. O que significa tudo isso? Significa que, por exemplo, no caso de você ser impactado por esse evento, você não ter condições de arcar com a sua obrigação. Então, isso vai afastar não a obrigação principal, mas, por exemplo, juros e multa decorrentes daquela inadimplência. Então, vamos pegar um caso prático, né? Uhum. Você tem um contrato de locação. E nesse contrato você tem a obrigação de pagar o aluguel. Todavia, se você é um comerciante, você é um empresário que vive das vendas do dia, né, da porta aberta, e sofreu com a obrigação, inclusive legal, de fechar o seu estabelecimento, você acaba diminuindo drasticamente a sua receita, que serviria para honrar esses custos, né, usando o termo que você mencionou. Você pode, sim, tomar alguma medida para que seja afastada a multa e juros decorrente do inadimplemento dessa obrigação. Nossa, bacana, bacana. Então, não se desesperem, não precisa pular pela janela, né? Tem o pessoal perguntando aqui, deixa eu pegar aqui, MASC 7 aqui, né? Já teve alguma lei, 90 dias para pagamentos, quais as medidas devem tomar sobre carro? Então, aqui a gente vai fazer um compilado, que essas dúvidas que vieram aqui, eu consigo entender que estão no mesmo caminho. O primeiro ponto aqui é você tentar a negociação, o bom e velho relacionamento, para tentar resolver, até porque a outra parte aqui envolvida também está sabendo que ela foi impactada. Não tem ninguém no planeta Terra que não tenha sido impactado por essa questão que a gente está falando agora da pandemia. Então, o primeiro passo, deixa eu ver se eu entendi, se eu falar besteira, você me corrige. Ok. Validando a informação, né? O primeiro passo é a gente tentar, aí de maneira, pelo relacionamento, pelo consensual, pela prática mesmo, tentar resolver isso. Não conseguiu, aí sim, aí você vai partir para uma segunda etapa aí, e aí usando as ferramentas que tem legais para isso, um advogado, alguém que entenda, para poder analisar o seu caso específico, porque tem contratos e contratos. Amanhã a gente vai falar de contrato justamente isso, porque eu brinquei com o Dr. Pedro semana passada, eu falei assim, contrato a gente lê quando dá errado, né? Exatamente. Normalmente a gente não lê o contrato quando está assinando. Aí quando dá errado, aconteceu uma dessa daqui, a gente procura o contrato para ler, nem sabe onde guardou, e aí vê que assinou um contrato que era muito ruim
para um lado e muito bom para o outro, e aí você vai arcar com um prejuízo por ter assinado um contrato sem ter procurado, aí a gente volta, né? Prevenir é melhor que remediar. Se tivesse buscado antes alguém com informação para poder te orientar no contrato que você está assinando, Sim. principalmente quem trabalha com prestação de serviços, né? Eu vejo aqui muito condomínio, está prestando serviço para alguém, precisa ter algo assim, que isso diminui o risco, né, doutor? Com certeza. É essencial. Inclusive, a lei fala que caso não houver uma disposição diversa em contrato, então, se o contrato disser que existe alguma outra regra para enfrentar o caso fortuito, é possível que a pessoa, o devedor, possa ter tratamento diferente, né? Mas uma coisa importante que eu até alertei alguns clientes é tomar cuidado quando for fazer essa negociação, porque algumas instituições financeiras, principalmente, né, estou compartilhando a experiência que a gente tem visto nos últimos dias, na medida em que você entra em contato para tentar remediar essa questão do pagamento que você não vai conseguir, as instituições financeiras, os bancos estão sugerindo que sejam feitos novas operações de crédito, ou seja, refinanciamentos. Então, isso é importante ficar atento, porque você adiantou aqui a questão contábil. Por exemplo, quando você fala de amortização de uma dívida, usando, por exemplo, a tabela SAC, é possível que você jogue a amortização para frente, ou seja, daqui 90 dias da prestação principal, todavia aquele período está sendo computado para aplicação de juros. Então, eles não estão sendo benevolentes coisa nenhuma, eles estão refazendo financiamentos que muitas vezes podem majorar a obrigação principal, sob a justificativa que está ajudando. Na verdade, ele não está ajudando, ele está gerando mais lucratividade para os bancos. É importante ficar atento com isso também. Boa, boa. Essa sua dica aí já puxa a outra pergunta que eu ia fazer, que é justamente essa, né? Quais as armadilhas que a gente pode cair nessa? Por exemplo, fazer uma negociação por telefone, sem nada por escrito. Aí eu ligo lá no 0800, a moça lá me deu um protocolo e eu negociei com ela, não tenho isso por escrito, mas está lá aquela gravação que não fica para mim. Isso também é válido? O que eu devo fazer aí nessa negociação? O que eu não posso errar nessa negociação? Que de repente no longo prazo pode trazer um prejuízo. É essencial, nessas negociações telefônicas, até nós fizemos uma entrevista para a Band falando disso, exatamente sobre isso, preocupação de muitas pessoas que estão entrando em contato. Então, eu acho importante anotar o número de protocolo para ter rastreabilidade posterior, isso é um item essencial, e também solicitar uma demonstrativa, uma tabela desse novo parcelamento que está se buscando, para que se apure posteriormente se houve ou não aplicação de juros. Então, isso vai poder ser discutido posteriormente no judiciário, enfim. E uma ferramenta essencial nesse momento, já aplicando de forma mais ampla as obrigações, caso você enfrente uma negativa na negociação ou a negociação for abusiva, principalmente quando a gente trata de uma instituição financeira e o consumidor, né? A gente tem uma relação um pouco desestabilizada, né? Não é uma relação paritária de partes iguais. Até por isso que existe o direito do consumidor. Então, é necessário se precaver e enviar, a gente está sugerindo que seja enviado notificações extrajudiciais para resguardar o direito dessas pessoas. Mas vale lembrar, Vanderlei, que é importante que posteriormente, o simples fato de ocorrer a pandemia, ele não dá o direito necessariamente para que a pessoa prorrogue o pagamento. É necessário que haja uma prova de que a pandemia afetou diretamente a receita. Quando a gente fala de empresa, ou quando houve uma demissão ou alguma situação inesperada para a pessoa física. Então é importante ficar atento que tem que ter um fato gerador, tem que provar o nexo causal que permitiu ou que não permitiu que você cumprisse a sua obrigação, né? Para que também não se crie um oportunismo de prorrogar dívidas só por conta da pandemia. Então é necessário, olhando já o entendimento do judiciário depois, que vai surgir as ações posteriormente, vão surgir, Uhum. já entendendo que eles vão pedir essa prova de que é necessário
você demonstre que houve uma efetiva diminuição de receita, diminuição de faturamento ou redução de receita pessoal, para que se sustente o afastamento da multa e juros pelo não pagamento nesse período de quarentena. Não pode ser só eu quero, né? Olha, Exatamente. eu acho que impactou, porque todo mundo foi, eu também, vai precisar provar, como dentro do direito a prova é fundamental, né? Não só, né? Eu falo até na área comercial, que muitas vezes quando a gente vai conversar com alguns empresários, né, eles falam assim, não, o meu produto é bom, o meu atendimento é excelente. Eu falei, ah, tá aí. Quem está falando isso? Você e sua mãe? Não são provas. A gente vai precisar de Exato. cliente falando isso, porque aí são provas, porque essas provas aí, no mínimo, estão contaminadas com a questão aí do parentesco, grau de parentesco. Para a mãe, né? Minha mãe também me acha lindo, mas muitas vezes não resolve para o cliente que está comprando da gente. Com certeza. Bacana. Então tem essas armadilhas que a gente viu aqui. Um erro também que eu entendo aqui, que eu estava conversando, né? Isso que eu estou tirando aqui, galera, quem está acompanhando aí, né, um pessoal vendo online, isso eu tirei de empresários que a gente está conversando, está próximo, e contadores também, né? Até a própria lei da contabilidade aqui, de nós para a solução, tem uma galera que a gente tem um bom relacionamento, são contadores, e eles têm essa previsão já, olhando pelo comportamento financeiro do seu cliente. Então, eles estão olhando e falam, olha, esse cliente aqui, ele tem grandes chances aí de quebrar nisso, se ele continuar, aumentar a dívida, por exemplo. E um dos erros, assim, deixar essa dívida do cartão, essa dívida rolar. Vamos lá, não vai ser prioridade, vou pagar aqui o aluguel, que é prioridade, eu vou pagar, né, a conta de água e luz que eu preciso comer e beber. Água e luz já teve até uma questão de postergar, mas não é isso. Ah, não, o cartão de crédito eu vou deixar para lá, quando der eu vejo. Isso também pode ser um erro? Eu acredito que sim, já olhando para um aspecto mais gerencial, né? Uma visão mais de gestor de empresa, eu acho que isso vai mexer muito no fluxo de caixa. A gente compartilha, como estou fazendo com você, e vendo alguns amigos e clientes preocupados em reestruturar essa parte de fluxo de caixa da empresa agora. A ordem do dia praticamente é focar no recebimento, na garantia das receitas da empresa e em relação às despesas e se administrando. Mas é importante que, mesmo que você fique num break-even, né, num ponto de equilíbrio, ou seja, que uma situação em que todas as suas receitas cobrem os seus custos e você não tenha resultado, do que você jogar isso lá para frente e gerar uma bola de neve maior, ficando correndo o risco de eventualmente um juiz ou em casos mais extremos você não ter o afastamento da multa e dos juros porque você não provou que você naquele momento estava sendo afetado, né? Muita gente com medo, eu entendo isso e como empresário me coloco nesse lugar de fazer caixa nesse momento, né? Vamos fazer caixa porque a gente não sabe o que vai acontecer. Só que a gente precisa também ficar atento a, assim, vamos fazer caixa e não vamos pagar ninguém? Acho que aí a gente começa a ter a gente não vai conseguir subsidiar lá na frente a tese de que era caso fortuito, não paguei, então a gente vai falar, ó, infelizmente, acho que isso não é aplicável. Então existe um ponto de equilíbrio para responder a sua pergunta. Acho que é necessário fazer um fluxo de caixa altamente revisável, né? Porque cada dia nós estamos enfrentando Tem, uma. tem, uma, tem uma lei nova, tem um decreto novo, Exato, né? exatamente. Para que se tenha uma realidade, uma visão prática e não se tome decisões que vão sacrificar a empresa lá na frente. Perfeito, perfeito. A gente tem visto aí, né, principalmente em decretos, né, que todo dia está saindo um, né? A medida provisória aqui é um decreto lá, uns para ajudar aí a nossa questão, outros limitando alguns dados, assim, e a nossa interpretação ela vem muito poluída, porque muitas vezes eu pego uma fonte que ela tem um viés político, e aí eu estou falando qualquer um, né, qualquer um aí que Uhum. está aberto, né? Tô falando de notícias mesmo, esses portais que você vê, muitas vezes eles têm um interesse. Então, se eu olhar lá a notícia no portal da agricultura, por exemplo, ele tem o interesse de preservar o agricultor, então ele vai puxar a sardinha, como a gente fala aqui, né?
a brasa para a sardinha desse lado. Se eu olhar aqui na indústria de São Paulo, por exemplo, eles têm a interpretação da lei, mas querendo mais proteger a indústria, porque é o segmento onde que eles estão. E aí a gente fica meio conturbado, né? As ferramentas populares também tem a questão do sensacionalismo, né? Catástrofe, o mundo vai acabar, vamos morrer todos, ninguém vai sobreviver. E eu acredito que não é por esse caminho. Mas quais são as fontes assim mais confiáveis? Quem não tem aí uma questão de um profissional de direito para conversar, mas quais as fontes assim, olha, tenta procurar por esse caminho, ou se tem essa orientação gratuita em algum local que seja confiável para a gente conversar nesse primeiro momento. Depois, eu acredito que sempre vai precisar ter especificidade de um profissional realmente do direito para conversar. Mas para tirar essas dúvidas de momentos iniciais, quais assim, são os caminhos mais simples que a gente possa procurar para não vir aí muito deturbada a informação pelo caminho? Acho que primeiro você precisa delimitar qual informação você precisa. Você precisa de uma informação tributária, uma informação trabalhista, uma informação de contratos, que é uma relação privada. Então, primeiro delimitar isso. Mas, em regra, a sugestão que a gente dá é que você procure nos portais públicos. Então, a medida provisória, procurar no portal do Planalto, na aba que fala de medidas provisórias, tem a ordem das medidas provisórias, e toda vez que existe algum artigo, algum dispositivo que foi revogado, ele vai ser riscado. Então é importante que as pessoas, até nós como advogados, para poder fornecer informações precisas para os clientes, usamos essa ferramenta. A gente vai direto na fonte para verificar se aquela informação é válida ou não, para que a gente possa ler e interpretar a aplicação disso. E outra coisa, já fazendo a análise um pouco mais operacional, muitas vezes a gente tem o dispositivo legal, mas contabilmente a gente ainda não conseguiu operacionalizar isso. Então é importante ficar atento, falar com a contabilidade também, para que isso funcione. Isso na área tributária. A gente tem alguns casos, por exemplo, IPTU, é um imposto municipal. Então, cada cidade vai deliberar sobre o IPTU das pessoas que estão naquela cidade. Então, a orientação que a gente dá, entre no site da prefeitura da sua cidade e verifique quais são, se existe alguma deliberação já ou não sobre o IPTU. Por exemplo, o ISS é um imposto também municipal. Então, cada cidade vai deliberar sobre o ISS. Vai ter suspensão ou não? Aí você vai ter que verificar isso. Houve a suspensão, por exemplo, da parte federal do Simples Nacional, feita pelo governo, que é aplicável a todos, mas eles não têm competência para poder deliberar sobre os impostos estaduais, por exemplo, o ICMS e os impostos municipais. Então, é importante verificar isso. A parte tributária, a gente está praticamente consolidado na MP 927, né? As novidades estão lá, o que não está lá já estava na CLT, então a orientação, respondendo a sua pergunta, sempre encontrar o portal público que delibera sobre aquela matéria para que você tenha uma informação precisa. Realmente a gente tem muita desinformação hoje por mecanismos de comunicação, então a orientação é acessar direto o portal público que trata daquele assunto. Bacana, bacana. Para você ter uma ideia, ontem eu recebi pelo WhatsApp 5 mensagens de diferentes grupos. A gente eu participo de vários grupos aqui, até porque uma das formas de prospecção, de visibilidade, é você ser visto pelos empresários. É normal a gente participar. Mas teve uma mensagem que saiu ontem dizendo que você tinha que clicar naquele link, que já dia 30 agora, dia 31, na verdade, que é amanhã, você já ia ser beneficiado lá com aqueles R$ 600, que está ainda em votação, se eu não me engano. Se eu estiver errado, você me corrige aí. E isso circulou em vários grupos, e aí eu fui buscar uma informação, né? Então, você que participa de grupos, sempre quando for partilhar uma informação, tenha cuidado de verificar a informação. Porque eu não acredito que as pessoas fazem de má fé, elas fazem querendo ajudar, mas tem uma pessoa de má fé nesse ponto que sabe das outras pessoas de boa fé e usa essa boa fé contra. Porque ele fala, vou jogar, o pessoal vai clicar, então aí clicava, era um vírus, e um outro dele abria um boleto. Então a pessoa está procurando dinheiro para abrir um boleto, se não me engano, de R$ 29, não, era de R$ 54, alguma coisa, muito parecido com o DAS do MEI. Os números ali, era trocado, até invertido, para que a pessoa fizesse esse pagamento, que aí sim
já seria no primeiro boleto ressarcido, e era vírus, e um era um boleto de um golpista. Então, e aí é onde que vem essas informações truncadas, que a gente não sabe de onde que veio. Então, os portais aí, federais, estaduais, municipais, né, é o melhor caminho para você não incorrer nesse risco e também parar de enviar essas informações que você não sabe qual é a procedência. Isso também é crime, não é? Agora, abrindo aí esse parênteses no nosso papo Uhum. aqui, replicar informações que a gente não tem. Sim, a gente tem, assim como nós estamos aqui discutindo soluções para enfrentar a crise, infelizmente os criminosos também aproveitam dessa fase de vulnerabilidade das pessoas para criar mecanismos de captação de dados indevida ou até implantar vírus e por aí vai. Então é necessário realmente ficar atento a isso. Muitas vezes a pessoa que criou, ela tem a intenção ilícita, mas quem replica, às vezes, não tem a noção, acho que está ajudando, e na verdade não está. Então é importante ficar atento a isso, realmente, dependendo do caso, pode ser responsabilizado criminalmente, em caso de haver como se fosse um nexo causal, né, que a gente chama, essa intenção. Então aí o pessoal da área criminal pode descrever melhor, mas é importante ficar atento a conferir informação. Por isso que é importante acessar o portal público que tenha, o portal do governo que fala sobre aquele assunto para que se verifique as regras. Praticamente zero, acho que algum cadastro que aconteça via WhatsApp, por exemplo. Tudo é feito via portal principal do governo e esse tipo de ajuda ainda nem foi aprovado, né? A gente está aguardando. Então é importante que as pessoas também tenham esse feeling, né? Essa autogestão aí para poder não cair nesse tipo de golpe e ainda piorar a situação dentro da crise. Pior. Você pensa que pior que tá não fica, pode ficar sim, na verdade. Exatamente. Bom, a gente já deu aqui algumas dicas na questão de quais ações primordiais eu devo tomar aqui para não diminuir esse dano que a gente possa ter aqui, como a gente proceder nesse caso que estou no começo aí, de quem, o que eu vou fazer agora, a receita realmente findou, eu tenho aqui o que dá para o arroz e para o feijão, não vou pagar essas contas, e tudo bem, a gente está inadimplente por Você não é o caloteiro, como dizem. Eu fiz uma pesquisa com empresários da nossa região, e eu perguntava qual era o maior medo deles nessa pesquisa. E primeiro, o maior medo do empresário é dívida. Ele morre de medo de ter dívida. Depois ele morre de medo de quebrar. E depois ele morre de medo de morrer. Então, a situação é a seguinte: se ele tiver num velório e falar assim, ó, você vai ficar devendo, ele prefere trocar com o defunto, porque ele prefere morrer do que ficar com dívida. E isso deixa a gente muito preocupado, até porque isso também tem a questão emocional que acaba sendo envolvida nisso. A gente tem empresas, somos líderes, tem pessoas trabalhando com a gente e precisa ter esse controle emocional para tomar as decisões certas e precisa de informação coerente para a gente poder tomar essas ações. Bom, nesse cenário que você está vendo agora, até porque você trabalha com shopping também, né? Você tem aí o pessoal, lojistas que estão contigo, sua esposa tem uma loja no shopping, a gente já conversou sobre isso também, né? Quais são as recomendações que você dá aqui para o empresário nesse momento aí? O que você está vendo agora, não na sua versão de advogado, mas como empresário também, né? Qual que é o cenário que você está vendo aí? Como que a gente deve passar por esse período? Bom, tendo essa visão de mercado, nessa visão mais empresarial, como gestor, nós até criamos no escritório um plano de contingência. Então, nós fizemos o quê? A gente revisou o fluxo de caixa, acho que passa essencialmente por esse fluxo de caixa. A gente faz uma análise de risco para verificar o risco de inadimplência que a gente pode ter. Obviamente que é uma previsão que tem que ser refeita a cada instante. E a partir disso, a gente cria o plano A. Quais as medidas que nós vamos tomar nesse primeiro cenário que nós estamos aqui? Qual a medida que a gente vai tomar num segundo cenário se diminuir mais ainda a receita, aumentar a inadimplência, tivermos mais problemas? E qual a medida que a gente vai tomar no item C em casos mais drásticos? E o objetivo maior é garantir a estabilidade do negócio, para que o negócio se subsista,
obviamente, honrar os colaboradores que estão com você, gerenciando tudo isso, ok? E controlando as obrigações, né? Que podem afetar o seu fluxo de caixa. Então, começa a envolver questão de locação, questão de capital de giro, financiamentos, tudo que a empresa tem de passivo tem que ser gerenciado para que você possa garantir a existência da empresa nessa crise, o enfrentamento da crise, e não deixar um grande problema para depois e acabar impactando ainda mais. Então, cada empresa vai ter a sua realidade, né? Então, a orientação que a gente faz dar um passo de cada vez, com calma, com cautela, podendo criar um planejamento financeiro, principalmente, dentro dessa crise, para que se possa tomar decisão com base em dados a todo instante. Então, é isso que nós estamos fazendo. E as ferramentas jurídicas, elas vão entrando dentro desse processo como ferramentas realmente. Então, aqui, que ferramenta jurídica que eu posso usar nesse momento? Eu posso ter o diferimento de tributos? Ok, vou usar aqui. Vale a pena? Vale. Ah, não vale a pena porque depois eu vou ter que pagar lá na frente. Aí cada empresa vai fazer a sua análise, mas é importante ter uma consultoria de gestão, quem não tem, né? Eu estava comentando com alguns colegas, acho pertinente destacar isso, que é o momento dos empresários pequenos e médios, né? A gente tem os autônomos, que a gente entende o cenário, mas o empresário pequeno e médio é o momento que ele precisa focar em educação empresarial. Em educação empresarial eu chamo gestão efetiva, uma finanças efetiva, um plano de vendas efetivo. Como você deu aí para próprio exemplo. Às vezes quer aumentar a venda, mas a operação dele está dando prejuízo. Aumentando venda vai dar porque a precificação não está correta, enfim. Vai Então quebrar mais rápido. é necessário amadurecer a gestão. Eu vejo que muitos empresários pequenos precisam amadurecer a gestão e esse é o momento para isso. Então, para que vai ser um divisor de águas para o mercado, né? Empresas que podem fazer uma transformação digital devem fazer essa transformação digital. Empresas que não conseguem fazer isso têm que se revisitar o planejamento estratégico para poder criar um plano que faz com que a empresa subsista. Eu fiz uma análise, né, bem simples aqui no nosso cenário, fiz até um PDF para isso, mandei aí para a nossa rede e transmiti um manual contra essa crise. E eu pautei esse manual em 4 cenários, né, de empresas que estão aí mais impactadas, que eu falo que ela está no risco, está no vermelho total, porque fechou a porta e ela não está vendendo nada hoje. Então entra aí o bar, entra aí a loja de roupa, que zerou, a receita foi a zero. E ele precisa realmente de gente, ele sempre, o modelo de negócio dele é baseado em ter muita gente lá dentro da loja para poder vender, ou para entregar, como no caso de academia, né? Ele precisa daquele fluxo de pessoas para entregar, então se ele precisa de muita gente, ou para vender ou para entregar, ele estava nesse vermelho. Depois eu coloquei outras empresas num cenário mais menos trágico, mas muito menos trágico, mas muito difícil também, que é aquelas que precisa do cliente sair e ir até o profissional, e aí entra clínicas, por exemplo, dentista, que ele precisa. A pessoa ela está com medo de sair de casa, então eu falei com o Dr. Rodrigo ontem, que era dentista, ele falou, então, agora a gente não sabe se abre, só tem de emergência, a doutora Ivana também, se faz isso, faz aquilo, aí eu estou atendendo, mas só no celular, né? A gente vai todo paramentado, porque atende um só, e aí o custo foi lá em cima, porque eu estou abrindo o consultório para atender uma pessoa, então também estão sendo impactadas. Tem outras empresas num terceiro cenário, e aí entra aí o nosso amigo lá do Barufes, né, Ale, que tem essa situação de que estou continuando vendendo, mas só que agora eu tenho uma equipe aqui que eu tenho que proteger muito para que ela esteja saudável para entregar isso. Eu preciso começar a mostrar os meus processos, de forma que a pessoa que está comprando tenha certeza que isso realmente está sendo íntegro nessa entrega, e também vai ter essa mudança. E a outra vem o nosso cenário aqui, né, que é o que a gente está fazendo agora, é que a gente pode entregar tudo online, né, tudo praticamente remotamente. Exatamente. A gente não precisa necessariamente estar presente com o seu cliente, nem eu, para poder entregar, passar o conhecimento. E essa era da transformação do conhecimento, todas as outras vão ter que se relacionar através do conhecimento.
E aí o digital vem muito forte nisso. Então, a academia, né? Tem o Marcelo, que tem a Academia Aquários em Carapicuíba, ele está fazendo aulas lá de jump da casa dele entregando para os alunos. Falei, meu, vai ter que fazer, Com né? certeza. Então, o Ale que já está lá, com o Baru, você falou que aumentou muito a entrega dele nesse momento, então ele já está tomando os cuidados, a pessoa vai toda paramentada, coloca o gelzinho lá na mão e tal. Então, vai ter que mostrar. Eu acredito que a gente não sai igual que entrou nesse momento, né? Vai ser um divisor de águas. E que quem, neste momento, focar para deixar os processos claros dentro da empresa, o que tem que ser feito em cada etapa e o quem vai fazer e por que vai fazer, né? Eu vi que você usa o Scrum aí no seu escritório, né? Tem isso muito Sim. claro lá. Então, quem usa dessas ferramentas vai se destacar e vai Eu nadar no oceano azul, porque montei muitos vão aqui quebrar. no home office também, ó. Aí, olha lá, que Não show de consigo, bola. não consigo ficar sem, porque as ideias vêm, a gente precisa controlar processos. Nossa, muito bacana. Aí, tá vendo? Quem quer faz, quem não quer dá uma Arruma desculpa, né? desculpa, Precisa exatamente. ser feito, precisa ser feito. A gente vai fazer mesmo o quê? Bacana, doutor. Acredito que a gente conseguiu dar aí uma clareada para as pessoas que estão nesse momento mais confusas, com um profissional que é altamente gabaritado e que sabe o que está falando, que as pessoas podem ter acesso, que muitas vezes eu vejo assim, o consultor não sei quem, e aí você não acha mais o consultor em lugar nenhum, né? Ele aparece lá na entrevista e É, você não acha mais o cara. Você procura ele no Google, ele não tá. Eu falei, meu, ele foi abduzido? O que será que aconteceu com aquele consultor que deu a entrevista e não apareceu? Então, eu estou trazendo as pessoas que são mais próximas aqui, porque aí a gente pode, não, fica ali no Alphaville, né? Seu escritório, dá aí suas formas de contato para as pessoas que estão aqui também conseguirem aprofundar nessas dúvidas que tenham contigo. quem tiver dúvidas e quem quiser continuar debatendo sobre esses assuntos, compartilhar sua história conosco, nós estamos em todas as redes sociais como RGL Advogados, né, no YouTube. A gente faz um conteúdo mais sólido, né? No Instagram a gente traz conteúdos mais objetivos e estamos no Facebook também, no LinkedIn principalmente para poder debater questões mais empresariais, mais técnicas e pontuais. Todas as redes sociais como RGL Advogados e o nosso próprio site rgladvogados.com, que tem a descrição da nossa forma de trabalho, da nossa forma de pensar, o DNA do escritório e também as formas de contato. E também tem o meu Instagram pessoal, que está bastante integrado com todas as outras redes, que é essa daqui que a gente está conversando, né? Que é o Rubens Legal. Leite, Rubens Leite E. Leite E. Eu fui escrever o da Eli, e a Eli, Eli, né, faz parte da nossa equipe aqui no meio, é Eli Félix. E aí o corretor colocou I, que aí ficou Félix. E ela falou, não, Félix é o gato, o meu é Félix, com E. Eu falei, bom, não esqueço mais, ficou gravado, não esqueço mais, vou estar com ela. Legal, doutor. Gratidão aí pelo seu tempo, ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que é difícil, principalmente nesse momento aí que na área jurídica a demanda aumentou. Tem gente que está achando que a gente não está trabalhando, né? A gente Tá está trabalhando mais, porque mais a gente do está que trabalhando do antes. jeito novo. Não, Então, perfeito, eu que agradeço. e aí, se você tiver outro assunto para falar com a gente, também esteja aberto para usar o espaço aqui. A ideia desse projeto é manter ele. Ele estava para o segundo semestre, eu tive que adiantar. E a ideia é Uhum. que eu mantenha ele trazendo especialistas para a gente conversar, para a gente falar de negócios, não só da nossa área, talvez para tirar dúvidas. E essa primeira temporada, assim que passar esse negócio aí, que a gente poder se reunir novamente, eu vou fazer um encontro com todos que estiveram nessa primeira temporada aqui, encontro presencial, que a gente vai poder tomar um café presencialmente, né? Perfeito. Fazer o networking, que é importante para nós aqui. Obrigado mais uma vez. Eu acredito que a Perfeito. gente solucionou bastante dúvidas. Se você tiver algum outro comentário que queira fazer, está aberto, a gente tem um tempo ainda aqui. Fica à Não, vontade. perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Acho que é essencial que nós nos coloquemos hoje como agentes da mudança, né? Agentes protagonistas do enfrentamento da crise e ajudando as pessoas com as soluções que nós desenvolvemos e com a visão de mercado que a gente tem, que a gente transitando no meio empresarial, a gente acaba tendo. Então, parabéns pelo seu projeto, acho que isso é essencial e me coloco à disposição para continuar com
com esses eventos e parcerias aí que a gente vai construindo, tá bom? Vamos sim. Aí o próximo a gente se encontra aqui no shopping, né? Que é pertinho, vai ficar mais fácil pra gente. Perfeito. Obrigado, doutor. Combinado. Gratidão, tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.